Fala pessoal, muitas religiões afirmam possuir a verdade. E, nesta verdade, muitas delas dizem que os homossexuais estão fora da criação divina e que eles têm uma origem no pecado original de Adão e Eva. Já outros grupos vão dizer que a homossexualidade é contrária às leis da natureza. No entanto, e se eu lhes dissesse que, de todas as religiões, correntes místicas ou seitas espiritualistas, os LGBTs são os que estão mais próximos da chamada verdade absoluta? E se eu lhes dissesse que todas as pessoas que não aceitam a homossexualidade estão presas na mentira? Vamos discutir isso sobre um ponto de vista mais filosófico? Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiserem ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no LivePix e coloque o final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. A busca pela verdade absoluta é uma busca ancestral na humanidade. E eu vou contar essa história de uma forma bem resumida, tá? Mas, desde as mais remotas civilizações, nos perguntamos de onde viemos, para onde vamos e qual o propósito da nossa existência. Afinal, havia nossa consciência antes de nascermos? O que acontece após a morte? As primeiras sociedades humanas buscaram dar respostas espirituais para essas perguntas e criaram religiosidades baseadas naqueles grupos sociais. A partir daí se desenvolveram práticas culturais subjetivas, criadas de forma quase intuitiva. A busca pela verdade objetiva do mundo, tal como a conhecemos, começou mesmo com os gregos. Naquele mundo mediterrâneo, os helênicos eram visitados por vários povos com várias religiões diferentes. E isso certamente criou um espírito relativista naquelas pessoas. Afinal, se existem várias crenças no mundo, qual delas está certa? E foi na sociedade grega que começou uma busca por um conhecimento sobre o mundo que existisse independentemente das religiões, ou do que as pessoas achavam. E daí começou-se a buscar as chamadas leis da natureza, que regulavam o mundo por meio do que conhecemos como filósofos pré-socráticos. É deles que nos vêm ideias que nos são caras até hoje, como os 4 elementos, as espécies animais, a origem da vida, as vibrações das coisas, os átomos, etc. A ideia aí era buscar a verdade sobre o mundo. No movimento da história, houve uma ruptura nessa mentalidade pré-socrática e, com o cristianismo, a verdade passou a estar na Bíblia. Tanto é que este livro é chamado de Verdade Revelada, junto com o Alcorão e a Torá. No mundo da cristandade, até o fim da Idade Média, mais ou menos, se uma descoberta científica contrariasse a Bíblia, quem tinha que mudar era a ciência, pois a Bíblia era infalível e continha toda a verdade da vida. Tanto é que cientistas como Galileu e Copérnico foram perseguidos por suas investigações científicas. A coisa só foi mudar mesmo a partir do Renascimento e, a posteriori, com o Iluminismo europeu. Nesse sentido, a ciência foi se distanciando da religião novamente e voltou-se a buscar a verdade objetiva sobre o mundo. Falando de forma bem resumida, tá, pessoal? Aqui, a ciência não buscava necessariamente questionar Deus, mas principalmente dar explicações para os fenômenos naturais, e, muitas vezes, em paralelo com a narrativa religiosa. Tanto é que muitos cientistas vão tentar pensar como juntar as descobertas científicas dentro do conjunto da criação de Deus. Com o tempo, os cientistas buscaram expressar as verdades de forma mais neutra possível, sem interferência de um sujeito. E talvez a expressão máxima dessa forma de pensar tenha sido o positivismo. Essa ideologia preconizava que o conhecimento tinha que ser objetivo. O cientista apenas observava a natureza e a descrevia. Ele era um ser neutro e que não interferia na produção do conhecimento. Ele apenas anotava as suas observações. E durante muito tempo, essa forma de elaborar o conhecimento deu certo. Só que aconteceu uma outra reviravolta nessa busca humana pela verdade.
Foi particularmente a partir do desenvolvimento das ciências humanas que se percebeu que os cientistas nunca são tão neutros assim. A ciência é permeada por interesses, interferências, manipulações diversas de governos, empresas, universidades, bem como de vários outros atores. Alguns assuntos são tabus e outros são estimulados por interesses financeiros. Nesse sentido, dentro das próprias universidades, os cientistas começaram a duvidar de que a ciência seria a busca pela verdade. Em outras palavras, ela seria tão somente a forma de conhecimento do homem branco ocidental. Eu não vou entrar muito nos meandros dessa discussão, pois isso é um tema para um outro vídeo. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que as religiões dizem ter a verdade. A ciência, uma hora dizia que buscava a verdade, mas há cientistas que dizem que a coisa não é bem assim. Seja como for, eu trouxe este vídeo para evidenciar o debate que sempre existiu na humanidade. Afinal, onde está o conhecimento verdadeiro e que podemos nos fiar com absoluta certeza? Bem, acho que vocês já devem ter notado que a resposta para esta pergunta é mais complicada do que parece, né? No entanto, é aqui que entra o nosso ponto e os homossexuais passam a estar na discussão. Mas Felipe, o que tem a ver a busca pela verdade com os LGBTs? Eu vou responder, mas antes não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Foi? Então beleza. Nessa discussão sobre a verdade, quer os religiosos ou os cientistas estejam certos, existe uma coisa que é tão verdadeira quanto o fato de a Terra ser redonda e as vacinas serem seguras. E esta é o fato de que os LGBTs são parte integrante do mundo. Ou, se existir algum Deus, da chamada criação. Em outras palavras, eles são um grupo que estão mais próximos de uma verdade absoluta, se ela existir. E é possível constatar isso por meio de um exercício mental. Imaginemos as seguintes situações hipotéticas. Se alguém mata todos os negros ou todos os chineses, essas etnias terão desaparecido da face da Terra. Se alguém mata todos os judeus, cristãos e budistas, essas religiões não mais existirão. Se alguém destrói os Estados Unidos ou o Panamá, esses países podem vir a deixar de existir, e aqueles territórios darão origem a outras coisas. Porém, se alguém mata todos os LGBTs do planeta Terra, em uma geração eles estarão todos aí de novo. Eles são virtualmente indestrutíveis. Uma discussão parecida com essa envolve as eternas disputas entre ciência e religião para ver quem tem o conhecimento mais verdadeiro. Muita gente se ofende com a queima ou profanação de livros sagrados. No entanto, alguns cientistas apontam que se você queimar todos os livros sagrados, eles deixarão de existir. Porém, se você queimar todos os livros de química, física ou biologia, as leis da natureza expressas por estes livros continuarão existindo. Isso significa que, por mais que as religiões ataquem a ciência está muito mais ligada à chamada criação divina, se existir alguma, do que as próprias religiões. As leis físico-químicas estavam aí antes de qualquer movimento religioso aparecer no planeta. Esse mesmo raciocínio se aplica aos homossexuais e suas variantes. Civilizações nascerão e morrerão, religiões virão e irão embora, etnias surgirão e podem desaparecer, línguas e tecnologias estarão entre nós e amanhã não mais. Tudo que é criação humana pode vir a passar algum dia. Porém, os homossexuais e os transgêneros estarão sempre por entre nós. Assim como o fato da Terra ser redonda não vai mudar, as minorias afetivo-sexuais e de gênero sempre serão uma pequena porcentagem de todas as sociedades. Em todos os grupos e em todas as eras, sempre haverá homens afeminados, mulheres masculinizadas, pessoas transgêneros e aqueles que se atraem sexual e afetivamente de forma exclusiva pelo sexo semelhante. Céus e terras passarão, civilizações cairão, religiões deixarão de existir, mas sabem quem sempre estará por aqui? Os LGBTs e todas as suas variações biológicas.
Sabe aqueles religiosos homofóbicos que defecam pela boca falando atrocidades? Então, em poucos anos eles deixarão de existir entre nós. Mas o fenômeno dos LGBTs continuará existindo séculos e milênios depois que essa gente tiver passado. Eles não são passíveis de serem destruídos, ao passo que qualquer religião ou civilização pode acabar. Vocês não acham isso lindo? Pertencer ao que de mais primordial existe no mundo, independentemente de todas as outras pessoas gostarem ou aceitarem? Se existe uma verdade absoluta no mundo, quem está mais próximo dela não é nenhuma religião, mas os LGBTs. O que vocês pensam sobre isso? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!